O assunto de hoje é vício em apostas. Você já percebeu como é difícil resistir ao impulso de apostar, mesmo sabendo que as chances estão contra você? Talvez não seja sobre dinheiro, talvez seja sobre dopamina. Hoje, casas de aposta estão por toda parte, no seu celular, na televisão, no futebol. Mas o que poucos sabem é que por trás do jogo existe algo muito mais perigoso: um sequestro do seu sistema de recompensa. Seu cérebro, programado para buscar prazer e evitar dor, é atraído pelo brilho da promessa: você pode ganhar. Só que esse jogo não é justo. Ele foi criado para te manter preso. Enquanto você acha que está controlando a aposta, é ela que está moldando suas emoções, sua atenção, seus comportamentos. E aos poucos, a linha entre lazer e dependência desaparece. Você quer descobrir como isso acontece dentro do seu cérebro e o que pode fazer para se libertar? Então, respira fundo, porque o que vamos revelar neste vídeo pode mudar a forma como você enxerga o jogo para sempre. No centro de todo comportamento viciante está uma substância poderosa: a dopamina. Ela não é apenas o hormônio do prazer, como muitos pensam. Ela é o neurotransmissor da antecipação, da expectativa, do quase. E é exatamente isso que torna as apostas tão viciantes. Cada vez que você está prestes a ganhar, seu cérebro libera uma enxurrada de dopamina, mesmo que você perca. É a possibilidade, o risco, o giro da roleta, o suspense da tela carregando. E essa sensação, mesmo frustrante, é interpretada como uma recompensa. Seu sistema de recompensa, o mesmo que te motiva a buscar comida, sexo, afeto, agora está orientado para a próxima aposta. Você começa a jogar não para ganhar, mas para sentir. A dopamina te impulsiona, te recompensa e depois te deixa no chão. Até a próxima dose. E assim, o cérebro vai se moldando, refém de um ciclo bioquímico que ele mesmo não consegue mais parar. Uma das maiores armadilhas das apostas é a ilusão de controle. Você acredita que tem estratégias, que sabe o momento certo, que tem feeling. Mas a verdade é que os sistemas são projetados para te dar apenas o suficiente de recompensa para manter sua esperança viva. O que parece habilidade é, na maioria das vezes, aleatoriedade disfarçada. E essa aleatoriedade, em termos neurocientíficos, é uma das maiores fontes de ativação dopaminérgica. Seu cérebro adora padrões imprevisíveis, porque está sempre tentando aprender com eles. Só que, no caso das apostas, não há padrão real, apenas manipulação inteligente do reforço intermitente. Você ganha uma vez, perde 5, ganha de novo, perde 10. E cada microvitória acende uma luz no seu cérebro dizendo: continue. O sistema de recompensa não diferencia o que é saudável ou destrutivo. Ele só responde ao que ativa prazer. E as apostas, infelizmente, aprenderam a enganar esse sistema com perfeição. Imagine que você está jogando e, de repente, você ganha. Uma vitória inesperada, um valor alto, um momento de êxtase. Esse é o chamado efeito jackpot, uma explosão de dopamina tão intensa que o cérebro registra como uma memória de ouro. É como se aquela experiência dissesse: isso aqui é importante, faça de novo, agora. A vitória fica gravada, enquanto as dezenas de derrotas desaparecem da memória emocional. E mesmo quando você perde logo depois, seu cérebro mantém viva a lembrança da recompensa. O jackpot transforma o jogo em obsessão. Você não está mais atrás de dinheiro, está atrás da sensação. E essa sensação, agora registrada como essencial, te persegue. Você começa a apostar mais alto, com mais frequência, buscando recriar aquele pico, sem perceber que está preso em um labirinto de reforço neurológico. É assim que o vício começa. Não pela perda, mas pela falsa lembrança da glória. Com o tempo, o cérebro começa a priorizar a aposta em relação a outras fontes de prazer. O almoço com amigos, o tempo com a família, o trabalho bem feito, tudo perde o brilho. Por quê? Porque nenhuma dessas coisas libera tanta dopamina quanto a próxima aposta. A vida real começa a parecer lenta, tediosa, desinteressante. E esse contraste é perigoso.
É como se o mundo ao redor ficasse cinza, enquanto a tela do celular ou do computador brilhasse como um paraíso. Mas esse paraíso é ilusório. Ele exausta a sua atenção, drena a sua energia e reprograma seu cérebro para depender de estimulação artificial. Aos poucos, você não aposta só por vontade, mas por necessidade. É um escape do tédio, da dor, da ansiedade. E quanto mais você foge, mais preso fica. Porque, no fundo, o que o vício em apostas oferece é isso: um alívio passageiro que rouba silenciosamente sua capacidade de sentir prazer nas coisas simples. A indústria das apostas investe bilhões para parecer inofensiva. Cores vibrantes, jingles animados, personagens carismáticos, tudo cuidadosamente projetado para transmitir a ideia de diversão. Mas por trás da estética leve, há uma engenharia neurológica implacável. Cada som, cada luz piscando, cada notificação de vitória foi desenhada para estimular o seu sistema de recompensa. É o mesmo princípio usado em máquinas caça-níqueis e aplicativos de redes sociais. Manter você engajado o maior tempo possível. O jogo, então, não é mais sobre ganhar ou perder. É sobre manter o jogador em transe. Você se sente em controle, mas está sendo guiado. A interface é amigável, mas os algoritmos não têm empatia. Eles foram programados para um único objetivo: te manter jogando, mesmo quando tudo em você pede para parar. E quanto mais você joga, mais o seu cérebro se adapta a esse ciclo, e mais difícil fica sair dele. Apostar com frequência não só ativa o sistema de recompensa, ele o reprograma. Seu cérebro é plástico, moldável, adaptável, influenciável. Quando a dopamina vem repetidamente das apostas, as conexões neurais que envolvem desejo, atenção e tomada de decisão começam a mudar. Você passa a pensar mais em apostar, a sentir necessidade mesmo sem vontade real, a justificar cada nova entrada com frases como "só mais essa" ou "agora vai". E o pior? Aos poucos, as regiões do cérebro que controlam o julgamento e a reflexão crítica perdem força. É como se o eu racional estivesse sendo sufocado por um eu impulsivo, moldado pelo vício. Você sabe que está errado, mas sente que não consegue evitar. Isso não é fraqueza, é neurociência em ação. É a prova de que o cérebro, quando submetido a um ciclo constante de estímulo artificial, muda e começa a acreditar que precisa daquilo para sobreviver. Com o avanço do vício, o que antes era prazer vira alívio momentâneo da angústia. Você não aposta mais pela empolgação, mas para escapar da culpa, da frustração e do vazio. O cérebro começa a associar o ato de apostar com compensação emocional. Estou triste? Jogo. Estou ansioso? Jogo. Estou entediado? Jogo. É o mesmo mecanismo envolvido no uso de substâncias. O prazer verdadeiro desaparece, e o jogo vira remédio para desconfortos que ele mesmo criou. E a cada ciclo, o buraco emocional se aprofunda. Você se sente pior, mais distante das pessoas, mais arrependido. E o único alívio que conhece é apostar de novo. Esse ciclo é brutal porque não entrega solução, apenas anestésicos. E o cérebro, viciado em evitar a dor a qualquer custo, segue nessa espiral. Mas a boa notícia é: entender isso já é um passo fundamental para quebrar o ciclo, porque a consciência é o começo da cura. Um dos efeitos colaterais mais cruéis do vício em apostas é a anedonia, a incapacidade de sentir prazer nas coisas simples. Ler um livro, caminhar no sol, estar com amigos. Tudo isso começa a parecer sem graça. Por quê? Porque seu cérebro ficou acostumado a níveis altíssimos de dopamina, vindos de estímulos intensos e artificiais. Comparado a isso, a vida cotidiana parece insípida. É como se os sensores de prazer do seu cérebro estivessem entorpecidos. Você quer sentir, mas não consegue. E nessa ausência, o jogo surge como uma das poucas experiências ainda capazes de provocar alguma excitação. Mas é uma ilusão.
O prazer que ele oferece é rápido, raso e com alto custo emocional. Essa é a armadilha da anedonia. Ela te isola da vida real e te prende a um único canal de prazer, o mesmo que está te destruindo por dentro. Romper com esse ciclo exige mais do que força de vontade. Exige entender como recuperar a sensibilidade para a beleza do ordinário. O cérebro humano foi projetado para buscar recompensas de forma equilibrada. Conquistas graduais, prazer com esforço, progresso com paciência. Mas as apostas distorcem essa arquitetura. Elas oferecem a recompensa sem o processo, a sensação de conquista sem a conquista real. É como se o sistema de recompensa entrasse em curto-circuito. Em vez de buscar crescimento genuíno, ele se contenta com o rápido e ruidoso. E isso afeta todas as áreas da vida. A tolerância à frustração diminui, a pressa toma o lugar da perseverança. Você quer tudo agora, porque o jogo ensinou que isso é possível. Mas o mundo real não funciona assim. E esse descompasso gera ansiedade, irritação, impulsividade. Você começa a reagir mais do que agir, movido por impulsos, não por objetivos. E cada vez que o sistema de recompensa é ativado por estímulos artificiais, ele se distancia mais do equilíbrio natural. Recuperá-lo é possível, mas requer reeducar o cérebro para aceitar o tempo como parte essencial da recompensa. A dopamina é o motor da busca, mas é a serotonina que sustenta o bem-estar, o contentamento duradouro, a estabilidade emocional. O problema é que, ao priorizar experiências altamente dopaminérgicas como as apostas, o cérebro desequilibra essa balança. Você até sente euforia momentânea ao apostar, mas logo depois vem o vazio, a irritação, a culpa, a tristeza. Isso acontece porque a dopamina age como um disparo. Já a serotonina precisa de consistência, conexão, tranquilidade. Mas nada disso existe no ambiente da aposta. Você entra em um ciclo de altos e baixos intensos, sem aterrissagem emocional. Esse desequilíbrio neurológico é o que torna o vício tão devastador. Te empurra para frente, mas nunca te deixa em paz. Você vive perseguindo sensações e perdendo a capacidade de simplesmente estar. O jogo te acelera, mas nunca te preenche. E quando o cérebro se desacostuma à serotonina, a felicidade simples vira algo distante e perigoso de se esquecer. Uma das armadilhas mais sutis das apostas é a forma como o cérebro começa a justificar o comportamento destrutivo. Você começa a dizer coisas como: pelo menos não uso drogas, é só um passatempo, eu controlo. Mas essas frases não são raciocínios lógicos, são defesas cognitivas criadas por um cérebro em desequilíbrio. O vício quer se proteger, e para isso, ele precisa que você não o reconheça como vício. A negação é a armadura que impede a mudança. Enquanto isso, as apostas seguem corroendo sua autoestima, suas finanças, seus relacionamentos, em silêncio. O vício em apostas é invisível aos olhos de quem o vive justamente porque o cérebro aprendeu a maquiar a dor. Você pode até estar sorrindo por fora, mas por dentro já não sente controle. E reconhecer isso não é fraqueza, é força. É o primeiro passo para recuperar sua autonomia mental, emocional e até espiritual. Porque só se transforma aquilo que se encara de frente. Um dos efeitos mais traiçoeiros do vício em apostas é a falsa sensação de controle. Você escolhe quanto apostar, quando entrar, onde clicar. Parece que está no comando, certo? Mas tudo foi planejado para te dar essa impressão. O ambiente do jogo, digital ou físico, é uma arquitetura de manipulação psicológica. As recompensas são intermitentes, imprevisíveis e sedutoras. Como no experimento clássico do rato que apertava uma alavanca em busca de comida. Você vira o rato.
A aposta é a alavanca. E o prêmio vem só às vezes, o suficiente para te manter ali. Essa imprevisibilidade ativa intensamente a dopamina, tornando o comportamento cada vez mais compulsivo. O controle, então, é apenas aparente. Na prática, você é guiado por padrões que não percebe, por impulsos que acha que são decisões. O cérebro viciado responde ao estímulo como se fosse uma necessidade fisiológica. E quando se dá conta, já não está mais jogando, está sendo jogado. Com o tempo, o vício em apostas não afeta apenas o comportamento, ele fere a identidade. Você começa a se perguntar: como cheguei até aqui? Por que continuo fazendo isso comigo? E nasce um conflito interno entre quem você era e quem se tornou. Essa fratura entre o eu consciente e o eu impulsivo gera culpa, vergonha e sensação de fracasso. Você sabe que está ultrapassando seus próprios limites, mas o impulso parece maior que a sua vontade. E isso mina a sua autoestima. Você começa a se ver como fraco, perdido, incapaz. Mas aqui vai a verdade. Você não é seu vício. Você está passando por uma reconfiguração cerebral que distorce seus desejos, decisões e emoções. Mas isso não define quem você é. Quanto mais cedo você separar sua essência do comportamento compulsivo, mais força terá para recuperar seu eixo. Porque, no fundo, você ainda está aí. Só precisa reaprender a se ouvir, sem a interferência do jogo. Apostar não afeta apenas quem joga, afeta quem ama. Companheiros, filhos, pais, amigos, todos passam a conviver com um terceiro elemento invisível, o vício. Mentiras começam a surgir, desculpas vazias, dinheiro que some, promessas quebradas. E aos poucos, o afeto dá lugar à desconfiança. A conexão emocional, antes sólida, se fragiliza. O apostador se isola, por vergonha ou por negação. E quem está por perto sofre calado, sem saber como ajudar. Isso cria um ciclo de afastamento, dor e frustração mútua. Mas é importante entender, não se trata de má intenção ou falta de amor. Trata-se de um cérebro em colapso emocional e químico que perdeu a noção de prioridade e afeto. Por isso, pedir ajuda e abrir o diálogo é um ato de coragem. Porque o vício adora o silêncio. E o primeiro passo para quebrá-lo é deixar de esconder o que está doendo, em você e em quem está por perto. No início, pequenas apostas pareciam suficientes. O frio na barriga, a adrenalina, a emoção da chance. Tudo era intenso, mas com o tempo isso muda. Seu cérebro se acostuma. O que antes era excitante, agora parece pouco. É aí que surge a tolerância, um fenômeno neurológico em que o cérebro precisa de doses maiores do mesmo estímulo para atingir o mesmo efeito. Você aposta mais, arrisca mais, gasta mais. Não por ganância, mas porque o prazer inicial já não vem com facilidade. E assim o comportamento se intensifica, mesmo que os ganhos diminuam. A recompensa emocional fica cada vez mais distante, mas o hábito permanece. Você entra numa corrida contra o próprio vazio. O cérebro quer mais, mas nunca se satisfaz. E o resultado? Uma espiral perigosa de compulsão e frustração. Reconhecer a existência da tolerância é fundamental para entender por que parar parece tão difícil, mesmo quando já não faz mais sentido continuar. Pouca gente fala sobre o que acontece depois da aposta. Quando a tela se apaga, o boleto chega, o dinheiro some e o corpo ainda está agitado, o que resta? Um vazio ensurdecedor. É nesse momento que a realidade bate mais forte. A mente que esteve dopada e acelerada começa a cair e junto com ela surgem a culpa, o arrependimento e a sensação de estar afundando. Esse pós-aposta é como uma ressaca emocional. O corpo está cansado, o coração pesado e o cérebro, em busca desesperada de novo alívio, pensa: se eu jogar mais uma vez, talvez isso passe.
e o ciclo recomeça. Esse padrão é típico de vícios que alteram o sistema dopaminérgico. Não é falta de força de vontade, é um cérebro tentando equilibrar um sistema que está em pane. Reconhecer esse vazio não é fraqueza. É o convite mais sincero que a consciência pode fazer para que você finalmente mude a direção. A mesma mente que se moldou ao vício também pode se reconfigurar para a liberdade. Esse é o poder da neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar suas conexões, padrões e respostas ao longo da vida. Sim, o sistema de recompensa foi alterado pelas apostas, mas ele não está condenado. Ao retirar os estímulos artificiais e substituir por hábitos saudáveis, relações reais e atividades com propósito, o cérebro começa a se reajustar. No início, há abstinência, ansiedade, vontade de voltar, mas com consistência, os níveis de dopamina se estabilizam e o prazer natural retorna. Aos poucos, o que antes parecia impossível, viver sem apostar, se torna não apenas viável, mas desejável. A mente se clareia, a autoestima volta, o controle retorna, e você entende que o vício não era você, era um capítulo, não o livro todo. A cura não está apenas fora, em terapias ou apoio. Ela também está dentro de você, no seu cérebro, esperando o momento certo para começar a reconstruir. Tomar a decisão de sair do ciclo do vício é talvez um dos maiores atos de coragem que alguém pode realizar. Não porque o caminho será fácil, mas porque é um gesto de reconexão com a própria dignidade. Admitir que não está bem, que perdeu o controle, que precisa de ajuda. Tudo isso exige uma força interior gigantesca. E a boa notícia é, você tem essa força. Ela pode estar sufocada pela vergonha, anestesiada pela rotina do vício, mas ela existe. Buscar apoio profissional, entrar em grupos de suporte, falar com alguém de confiança, esses passos constroem a ponte para a liberdade. Não importa quantas vezes você tenha recaído, não importa o quanto tenha perdido, o que importa é a escolha de recomeçar agora. Porque cada pequena decisão conta, e com cada dia limpo, cada vitória silenciosa, seu cérebro aprende um novo caminho. Um caminho que leva você de volta para si mesmo, inteiro, livre, vivo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você quer mudar. E essa vontade é tudo o que você precisa para começar. Esse vídeo não é um julgamento, mas um abraço. Um lembrete de que você não está sozinho nessa luta. Milhões de pessoas enfrentam os mesmos desafios com o vício em apostas, e muitas já encontraram um novo caminho. Você pode ser uma delas. O seu cérebro aprendeu a buscar alívio nas apostas, mas ele também pode aprender a buscar prazer na vida real, no afeto, na arte, na calma, no silêncio. Tudo começa com uma escolha. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir isso também. Se inscreva no canal Neurovida, ative as notificações e deixe seu comentário. Aqui falamos de você, da sua mente, da sua cura. Obrigado por assistir até o fim. Que essa seja sua primeira aposta em si mesmo.